favor. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Cumprimento então todas as pessoas presentes na sala e todos aqueles que nos acompanham à distância. E começo hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia, honrando um dos compromissos que esteve na origem da criação do movimento Alternativa Com, que é o de dar voz aos cidadãos. E neste âmbito, no decorrer da última semana, fui contactado por dois municípios que, apesar de viverem em freguesias diferentes, têm um problema idêntico: toponímia e números de porta. Uma das situações reporta-se à rua Rainha Dona Amélia, zona também conhecida por Quinta das Acácias, aqui em Abrantes, e o problema prende-se com a falta de rigor na numeração de portas, havendo em alguns casos duplicação desses números, o que provoca constrangimentos na entrega de correio e de encomendas. Este município contactou-me porque, segundo ele, todos os mails que enviou para o município não tiveram resposta ou não chegaram ao destino. A segunda situação, e eu depois poderei entregar informação mais rigorosa para se poder fazer o levantamento da situação. A segunda situação prende-se com Chão de Lucas e, segundo o município que me abordou, há cerca de 2 anos foi enviado um mail para a Junta de Freguesia de Tramagal, que supostamente o terá reencaminhado para a Câmara Municipal de Abrantes, porque o assunto em causa não seria da sua competência. De acordo com o mesmo município, ao longo destes últimos 2 anos, ele tem questionado a Junta de Freguesia sobre o andamento deste processo, porque os problemas e os prejuízos acumulam-se e são cada vez maiores, e a resposta que tem obtido é que o assunto está com a Câmara Municipal de Abrantes e que esta nunca deu qualquer resposta. E se me permitem, para ficarmos com o enquadramento e com a gravidade da situação, vou ler o mail em questão. No lado nascente da freguesia de Tramagal existe uma área rural composta por diversos pontos habitacionais e outras construções agrícolas que desde há muitos anos é vulgarmente conhecida por lugar de Chão de Lucas. Atualmente residem um número aproximado de 23 pessoas em 9 de 12 fogos existentes e habitáveis. Assim, desde o Casal de Boa Vista, Val da Videira, até ao local da Fonte do Val, extrema de São Miguel do Rio Torto, tudo é Chão de Lucas, e cada proprietário tem identificado o seu prédio pelo que historicamente parece ser o mais correto ou pelo nome atribuído na matriz da AT. Esta identificação puramente aleatória e desorganizada tem acarretado diversos problemas aos residentes, quer ao nível da distribuição de correio, entregas de encomendas, ambulâncias ou até mesmo a visitantes, vendedores ou clientes que nos procuram e que dificilmente conseguem encontrar o local que pretendem porque Chão de Lucas não aparece no GPS. A Câmara Municipal de Abrantes, no seu site oficial e na pasta das freguesias, no separador de Tramagal, menciona que na freguesia existem 4 localidades: Crucifixo, Chão de Lucas, Coelheira e Barrocas. No mesmo site e no separador de informação geográfica, toponímia refere o Sistema de Informação Geográfica, SIG, a total ausência de qualquer referência a Chão de Lucas, apesar de se identificarem no mínimo 2 ruas públicas que os moradores chamam de Estrada Velha ou Rua da Horta das Amendoeiras e a Estrada de São Miguel ou Estrada de Chão de Lucas. Em consulta ao CTT, procurando os códigos postais dos referidos arruamentos, são inexistentes, constando apenas um único código, 2205-610, com a referência apenas ao local de Chão de Lucas. Na semana passada, fiquei surpreendido, e portanto na semana passada, há 2 anos atrás, portanto recordo que estou a ler um mail que tem 2 anos, pois quando fui alterar a nova morada no cartão de cidadão, o sistema informático não aceitou o nome de qualquer rua, aceitando apenas a localidade de Chão de Lucas na freguesia de Tramagal. Por todas estas razões, e de modo a ultrapassarem-se estes problemas, os moradores pedem a atribuição de toponímia e números de polícia e deixam a sugestão para a colocação de uma placa de indicação de localidade na Estrada Nacional 118, no entroncamento ao cruzamento da Ponte do Caldeirão e a Estrada de São Miguel do Rio Torto, e a colocação de placas de início e fim de localidade em toda a zona habitacional. Penso que esta situação já está resolvida e que ao longo destes 2 anos, pelo menos esta situação já foi regularizada. Também com a finalidade de regulamentar as velocidades que se praticam neste local. Portanto, partilho estes dois casos para conhecimento e para eventual resolução das situações. Permitam-me agora que também partilhe e recorde a todos a nossa visão do mundo rural, porque há cerca de 3 anos o Movimento Alternativa Com publicou um comunicado intitulado Uma Nova Visão do Mundo Rural, no qual defendíamos a tomada de medidas concretas para a valorização da agricultura, pecuária, floresta, agroalimentar, agroindustrial e das atividades económicas, sociais, lúdicas e culturais associadas, incluindo o turismo rural e de natureza.
Entendemos que essas medidas de valorização do espaço rural são necessárias para a preservação da nossa identidade, memória e património, material e imaterial, para a fixação das populações residentes e para a atração de novas pessoas, permanentes e temporárias, que veem nas cidades do interior e nas aldeias uma opção de vida e um destino preferencial para habitar, trabalhar, investir, consumir, viajar ou visitar. É preciso, para isso, reduzir desequilíbrios e proporcionar aos territórios rurais e interiores, sem os descaracterizar, as facilidades e comodidades de que a população urbana e das metrópoles não pode ou não está disposta a prescindir, nomeadamente a nível de trabalho, serviços básicos, produtos culturais, infraestruturas tecnológicas, entre outros, travando e invertendo o declínio associado à perda de serviços essenciais de segurança, saúde, educação, correios, transportes, bancários, entre tantos outros. Abrantes, apesar de termos noção que estamos num percurso evolutivo e que esta é uma realidade que faz parte de um admirável mundo novo, Abrantes perdeu nos últimos 30 anos 12% da superfície agrícola e 58% das explorações agrícolas, a maior parte delas de pequena dimensão e em regime de arrendamento, maiormente de produtores singulares e familiares. Nestas 3 décadas, houve uma redução da superfície agrícola utilizada, sobretudo das terras aráveis, menos 35%, das culturas permanentes, menos 57%, e das hortas familiares, menos 72%. Hoje, a mão de obra agrícola é quase um terço da que era em finais dos anos 80 do século passado e Abrantes não tem conseguido captar investimentos em agroindústrias, ao contrário do que se tem verificado em concelhos próximos do nosso. A agravar esta realidade, o Rio Tejo tem registrado volumes de água recorrentemente baixos, por má gestão dos caudais, prejudicando a atividade agrícola, turística e de lazer. Todavia, o volume de negócio das empresas agroflorestais e de produção animal, caça e pesca, sobretudo as explorações de maior dimensão, cresceu 15% no último ano estatístico, 2022, face ao ano anterior, 62% nos últimos 5 e 115% nos últimos 10, embora ainda não tenham sido alcançados os números de há 3 décadas. O passado de rupturas deverá, em nossa opinião, dar lugar a um futuro de convergências, superando o círculo vicioso e consequente declínio económico e social que nos tem assombrado. Só uma visão positiva e otimista o permitirá, olhando para o mundo rural como um espaço de oportunidades e realização, tanto para as famílias como para as empresas, e para as políticas autárquicas, como instrumentos que nos possibilitarão ocupar e dinamizar esse espaço de forma mais eficiente e eficaz. Se o movimento Alternativa Com estivesse à frente do Executivo Municipal, já teria criado condições mais favoráveis à realização de coworking e teletrabalho e à acomodação temporária de nómadas digitais, já teria promovido e acarinhado modos de vida amigos do ambiente, eco-friendly, em benefício do mundo rural e do interior, facilitando a instalação de novos conceitos de habitação, por exemplo, microcasas e outros conceitos móveis, eficientes e mais baratos, de produção, por exemplo, biológica e artesanal, de comércio, por exemplo, comércio justo e de produtos locais, e de transporte, por exemplo, bicicleta, transporte público e partilha de transporte privado. Na perspectiva do movimento Alternativa Com, a mudança necessária passa pelo povoamento dos territórios em forte quebra demográfica, pela afirmação da identidade e exploração sustentável dos recursos endógenos, pela valorização do património natural e cultural e do turismo rural e de natureza, pela boa cobertura de comunicações móveis e de dados e pela boa organização e gestão do território, incluindo a defesa da floresta, dos rios e demais recursos naturais, sendo necessário alargar e aprofundar o debate público, como devia ter acontecido e como já defendemos aqui nestas reuniões, por exemplo, com o projeto e as obras de reabilitação da rede hidrográfica da Ribeira de Rio de Moinhos. Insistimos na necessidade, ainda não conseguida, de afirmar ou reafirmar a nossa identidade, comunicando-a com eficácia ao país e ao mundo. Já a propusemos por diversas vezes, defendendo o conceito de centralidade e encruzilhada de caminhos, dos caminhos da diversidade, de todos os caminhos que vão dar a Abrantes. Insistimos também na vantagem de recuperar algumas tradições, como a Festa da Flor. Achamos que é preciso envolver neste objetivo coletivo os atores nos gabinetes e no terreno, públicos, privados e associativos, coordenando e reconhecendo devidamente as competências, os recursos e os contributos de todos. E, Sr. Vice-Presidente, se me permite,
rapidamente. Abordo também a questão da central fotovoltaica de Abrantes, porque o movimento Alternativa Com sempre defendeu, como é sabido, o investimento produtivo e de serviços no nosso concelho, tanto o realizado por empresas e instituições instaladas, como o angariado no país e no estrangeiro, investimento esse que seja sustentável e preserve a paisagem e o ambiente, incluindo o solo arável, a produção agrícola e florestal e a biodiversidade, que atrai turistas, viajantes e visitantes, que gere consumo e cria riqueza e empregos qualificados, que melhora o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos e que contribua para a recuperação do património, do espaço público e das contas municipais. Também somos favoráveis às políticas e investimentos associados ao Plano Municipal de Ação Climática, compatíveis com o Pacto Ecológico Europeu, a Lei Europeia do Clima e as diretivas conducentes à transição energética, valorizando as fontes limpas e renováveis. Soubemos agora pela imprensa local e regional, sem que tenhamos sido informados em devido tempo pelo Executivo Municipal, como pensamos que devíamos e como determina o Estatuto do Direito de Oposição, e espero que neste momento, este relacionamento que tem existido nas últimas semanas, que possa ser reforçado e que possamos corrigir em termos de futuro este tipo de... Foi informado por? De que informação? Peço desculpa. Portanto, fomos informados deste investimento por desculpa, parte... mas o Sr. Vereador, tanto Vasco Damas como o Vereador Vítor Moura, não tiveram na reunião onde aprovaram este processo. Peço desculpa, este processo veio à reunião de Câmara e foi aprovado aqui por todos os parceiros por unanimidade. Nós não podemos fazer de conta que agora que saiu um artigo de comunicação social e parece que nós... Não, Sr. Vice-Presidente. É isso que eu quero chamar, que vocês disse da colaboração que não foram informados. Qual a informação, quando é deliberado aqui em reunião de Câmara, sobre um projeto com a instalação prevista, qual é que era a compensação financeira? E respondendo já aqui à resposta do vereador Vítor Moura, a compensação financeira é uma forma matemática, não somos não o município de Abrantes que discute, não o município de Abrantes que define as regras, era só isso que eu queria dizer, que em relação a esta situação, não podem dizer que foi de forma desconhecida, mas eu depois respondo de forma mais alargada, com a informação toda, em relação a este ponto de aprovação. É que este assunto foi debatido e foi aprovado por unanimidade nesta Casa. Debatido não, permita-me só. Mas não debateu porque não quis. Permite-me explicar. Porque, como sabe, nós recebemos a informação para preparar uma reunião de Câmara uma semana de antecedência. Sim. Grande parte das reuniões trazem mais de 200 documentos para análise. Sou Vice-Presidente. Eu não sou vereador a tempo inteiro e reconheço, e como sabe, e tenho uma atividade profissional que me leva muito tempo. Portanto, aquilo que eu peço é que não há necessidade de discutir todos os documentos. Há algum tipo de assuntos com maior grau de complexidade, é só uma sugestão, percebe? Porque eu sou-lhe sincero, alguns dos projetos que eu aprovo sem ter conhecimento profundo desse projeto, dando um voto de confiança relativamente à vossa liderança e à gestão dos processos. Portanto, sem ter conhecimento, sem ter uma profundidade de conhecimento que me permita depois colocar estas questões. E é precisamente por causa disso que estou a trazer este assunto agora aqui à reunião e a deixar um alerta que os senhores depois podem entender como positivo em termos de futuro, que possamos ter algum tipo de conversas prévias relativamente a alguns assuntos mais polémicos ou que achem, ou até possam achar que a oposição deve ter acesso a essa informação, até porque, como o Sr. Vereador sabe, se não houvesse maioria absoluta, havia, não digo a obrigatoriedade, mas a necessidade dessa discussão para que os assuntos aqui nesta Casa pudessem ser discutidos e votados com uma profundidade de conhecimento que não deixasse margem para dúvidas. É só este alerta, Sr. Vice-Presidente. Eu não coloco isso em questão e que isso tivesse aqui vindo, mas peço-lhe também que se coloque um bocadinho no meu lugar e a responsabilidade que eu tenho, muitas vezes aprovando algumas das situações, dando-vos um voto de confiança e acreditando na qualidade da vossa gestão. Certo? Mas deixe-me só colocar... Já ultrapassou largamente o seu tempo, mas se quiser mais à frente, peço desculpa, até para ter aqui, mantendo as regras desta casa. Certo, ok. É que eu acabei por não colocar as questões relativamente a este tema, mas tudo bem, certo. Mas eu, entretanto, vamos fazer o seguinte, eu vou responder uma série de questões, se houver alguma que não fique respondida, combinado. Que o faça.